O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos diante desta palavra, diante dessa situação difícil que João Batista teve que viver e teve que passar. Ter que falar para Herodes que a mulher que ele estava não era dele. E olha que não era qualquer pessoa, não. Era o rei Herodes. Não era qualquer pessoa. Mas João Batista, no impulso, no desejo de querer mostrar para Herodes o quanto que ele estava errado, ele colocou em risco a própria vida. E foi isso que aconteceu. Justamente no aniversário natalício de Herodes. Veja que situação difícil. Enquanto ele comemorava o aniversário natalício dele, nascimento, manda matar uma pessoa. Instigado por Herodíades, que também já não suportava mais ouvir aquela frase: não te é permitido tê-la como esposa. Ela encontrou uma forma então de matar, usando a filha dela. E a filha dela dançou diante de Herodes. Herodes ficou louco diante da dança e aí começa a dizer: te darei tudo que você quiser. Ela vai perguntar à mãe, a mãe diz: olha, pede a cabeça de João Batista e traga ele aqui, e traga a cabeça dele numa bandeja. E a mulher vai e fala, e Herodes não teve outra alternativa senão fazer isso. João Batista foi morto pela verdade. João Batista foi morto porque queria ajudar Herodes a sair de uma situação errada de adultério. Esse foi o problema. Ele não quis sair, ela também não. Então acharam melhor que vamos destruí-lo. E acabaram matando.
Que tristeza. Agora, meus irmãos, veja que situação difícil que nós vivemos nos tempos de hoje. Muitas pessoas vivendo esta situação. E vou dizer uma coisa, é até por ignorância. Aqui eu falo, estou me referindo aos católicos, por ignorância. Ou não estudaram o catecismo, ou não tiveram a oportunidade de ouvir. E aí é que o livro de Oséias fala: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Ali no confessionário, nós sacerdotes nos deparamos muitas vezes com essa situação que é muito constrangedora. Nós encontramos aquelas pessoas que chegam lá até arrependida dos pecados e de repente elas falam: Padre, eu vivo com uma pessoa. Aí nós perguntamos: vocês não são casados? E a pessoa diz: não. Você sabia que você não pode viver assim? Apesar da pessoa dizer, está confessando isso, elas muitas vezes não sabem a gravidade da situação de estar vivendo com uma outra pessoa que veio de um outro casamento e que não buscou a nulidade, que não procurou a igreja para resolver a situação. E ali nós perguntamos: você não sabia? Não. Aí é preciso mostrar para a pessoa, dizer para ela que a partir daquele momento já não será mais confissão. E aí nós vamos, e com toda a paciência, vamos explicando todo o processo de que aquela pessoa que ela está hoje, que não é o esposo ou não é a esposa dela, ela passou por um casamento aonde ela jurou diante de Deus amor e fidelidade até a morte, na alegria e na tristeza. Mas padre, mas aquela pessoa, o casamento deles, o outro batia, fazia isso e aquela coisa toda. É isso mesmo. O Catecismo da Igreja já deixa bem claro, ali a partir do parágrafo 1649 até 1651, o Catecismo fala dessa grande tristeza, desta grande problemática, que muitos casais vivem situações deprimentes, difíceis, que não dariam para os dois viverem juntos. E é até permitido, entre aspas, a separação, para ver se os dois separados poderiam rever a vida para depois voltar. E ali fala que a comunidade dos fiéis, ou seja, dos fiéis católicos, deveriam ajudar esses casais nessa difícil situação para que houvesse a reconciliação. Viu? Está vendo o que a igreja fala? A igreja está sempre torcendo para que o casal retome a vida. E quando eu falo a igreja aqui, é Deus, porque a igreja transmite aquilo que Deus ensinou, aquilo que Jesus nos ensinou. Então vai fazer de tudo para ver se o casal retoma a vida de novo. Porque, meus irmãos, a vida de casado não é fácil. Não é fácil. Às vezes, uma pessoa vem de uma família, de uma cultura totalmente diferente da outra. É o temperamento forte. Às vezes é o esposo ou a esposa que não tem noção
da situação da vida com Deus, não reza, não é de Eucaristia, não é de missa, não sabe as coisas de Deus. E aí, no primeiro momento que vem a primeira dificuldade, aí já separam. Sem esquecer que lá no dia que os dois foram diante do altar, na presença do ministro de Deus, o sacerdote, e com a comunidade ali, os dois prometeram amor e fidelidade até a morte. Mas diante da primeira dificuldade acabam se separando. Na verdade, não eram para se separar, mas é o que o catecismo diz. Depois eu convido você mais uma vez a pegar, como eu já falei, os parágrafos 1649 até 1651 e medite, veja, leia, para você ver o que é que a igreja, baseada naquilo que Jesus ensinou, fala. E ali tem um momento que diz que casais, diante dessas situações em que os dois já não conseguem mais viver juntos, eles se separam, e ali há um crescente de divórcios na parte civil, porque pela parte civil é fácil, é só chegar lá e se divorciar, mas que vivem essa situação difícil, porque eles se separam, mas continuam casados na igreja, porque quando se casa na igreja é para sempre. E as pessoas, por ignorância, muitos, a maioria é por ignorância, eles não sabem, não tiveram uma catequese boa, infelizmente não tiveram uma catequese boa. Às vezes nós, sacerdotes, não tocamos no assunto, não ensinamos. E aí nós encontramos as pessoas nessas situações difíceis. Aí, como eu estava dizendo antes, aí nós vamos lá. É no mínimo meia hora de conversa, catequizando, mostrando. Muitas vezes eu pergunto, e o seu companheiro está aí? Tá, chama ele lá para a gente conversar. E aí conversa. Aí vai se falando da gravidade da situação. Muitos entendem, outros não entendem. Mas graças a Deus, aqueles que entendem a situação, eles procuram solucionar, usando os meios que a igreja propõe. E quais são os meios que a igreja propõe? Buscar, então, lá com o pároco, ver como é que se faz para buscar o tribunal eclesiástico para resolver a situação. Muitos até retomam, voltam e diz: olha, padre, realmente a minha situação com a minha esposa era difícil. A situação dela também, ela dizendo, a situação para com o esposo era difícil, não dava para vivermos juntos, mas graças a Deus buscamos e conseguimos. Hoje eu já casei, mas não é que todos deveriam ter que não casar, buscar simplesmente a nulidade e terminar. O mais bonito seria lutar pelo casamento, por aquele casamento difícil, mas que lutou. E os dois acabaram se reconciliando e voltando. Quantos testemunhos também de pessoas que depois de um tempo de separados, voltaram, reconheceram, viram que precisavam voltar e graças a Deus voltaram. Mas também tem aqueles que na situação difícil, eles foram fiéis. Eu me recordo de uma senhora que ela veio conversar comigo, às vezes assim, quando eu estou assistindo um matrimônio para incentivar o casal à fidelidade até a morte, aí eu conto esse caso de uma mulher
que veio e falou para mim que há 31 anos ela era casada, mas ela dizia: mas padre, é difícil, dá vontade de largar. E ela dizia: mas padre, o meu marido, ele bebe, chega em casa brigando. Os meus filhos até já falaram para mim, padre, para que eu largasse, porque eles vendo a situação difícil que eu estava. Não é que eles queriam a separação, mas optaram, né, por essa situação. Vendo aquilo, eles fizeram essa opção de dizer para mim, né, assim, a mulher falando: separa do papai. E a mulher disse: não vou separar, casei para ficar até a morte. E aí teve uma situação que o homem veio dizendo que ia matá-la. Olha, numa situação dessa, realmente é preciso que haja uma separação. Mas ela dizia: não vou separar. Se ele me matar, ele vai matar uma mulher inocente. Que mulher! Que mulher! Mas provavelmente ela sabia também que ele não ia chegar a esse ponto, né? E no final ela disse assim: padre, eu não me separo do meu marido porque fui eu que o escolhi. Que coisa linda! Fui eu que escolhi. Quer dizer, quando ela fala isso, fui eu que escolhi, ela sabia também dessas situações, né? Que ela poderia até passar. Às vezes tem pessoas que dizem assim: não, mas quando casar vai mudar. E às vezes não muda. Mas a fidelidade desta mulher, parabéns pela fidelidade. Deus no céu aplaude a fidelidade. Não precisou separar para ter que depois viver esses constrangimentos. A pessoa quer levar uma vida em Deus, quer até confessar os seus pecados, mas não pode confessar numa situação dessa, quando vive nesta situação aí de segunda união, porque a pessoa confessa, mas volta à situação de novo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar a confissão. Enquanto não resolver, o catecismo deixa bem claro, enquanto não resolver essa situação, a pessoa não pode receber a Eucaristia e não pode confessar, ou seja, ela não recebe a Eucaristia porque está numa situação de pecado mortal. Então ela precisaria o quê? Ela precisaria rever a situação. Mas eu repito, muitas vezes é por ignorância. Agora, o ruim é quando a pessoa ela sabe e ela persiste e quer continuar e não quer resolver. Que situação difícil. Não é fácil, até mesmo nós sacerdotes não gostamos nem de ficar falando essas coisas, mas é preciso falar. Nós temos que ser como João Batista, é preciso tirar as pessoas da situação de ignorância, é preciso levar as pessoas a tomarem consciência. Aí as pessoas dizem assim: mas padre, então uma vez que eu me separei, eu não tenho jeito, eu não vou voltar mais, então eu não posso casar de novo? Não pode. Enquanto o cônjuge, ou seja, enquanto o esposo não morrer, não pode casar. Enquanto a esposa não morrer, não pode casar. Mas é Jesus que fala isso. Depois vocês peguem lá o Evangelho de São Marcos, o capítulo 10, no versículo 1 seguinte, você vai ver aquela situação dos fariseus que levam essa situação para Jesus. E Jesus diz: no começo não era assim. Ele pode casar ou não? Jesus, no começo não era assim. Jesus disse que não é para separar. E depois os discípulos perguntam para Jesus, Jesus disse: porque com um homem, quando ele separa da sua esposa, que ele que é casado na igreja,
e depois ele arruma uma outra pessoa, está numa situação de adultério. E aí entra a questão da salvação. Os adúlteros de São Paulo não herdarão o reino dos céus? Mas eu quero mais uma vez parabenizar as mulheres e os homens heróis que, diante de situações difíceis, não somente agressões, né? Porque realmente quando chega ao ponto de agressão física, não dá para os dois ficarem juntos mesmo. Mas, uma vez não estando junto, não significa que agora tem que casar, tem que arrumar outro ou outra. Não pode. Porque um juramento foi feito diante de Deus. Os dois juraram diante de Deus que seriam fiéis um ao outro até a morte. Você compreende? Difícil de compreender, né? Mas é a verdade. É a verdade de Deus. É necessário essa compreensão, porque é fácil, meus irmãos, é fácil largar a esposa e procurar outra. É fácil largar o esposo e procurar um outro. É fácil. Não é nem virtuoso, mas virtuoso é lutar pelo amado. Porque é impossível que uma pessoa tenha ido casar sem o amor. Claro, tem situações, viu? Essas situações que foram forçadas e tudo. Eu tô me referindo àquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher que diziam que se amavam, que diziam assim: eu dou minha vida por você, eu quero viver com você até a morte. É essas pessoas que eu estou me referindo e que foram e casaram, mas vieram as primeiras dificuldades, se separaram e foram e estão com outro. É preciso resolver, mas volto mais uma vez a dizer parabéns por você que lutou. É tão bonito quando chega aquele casal assim e diz assim: olha, padre, foi difícil, mas nós conseguimos. Parecia que tudo ia ser jogado para baixo, mas conseguimos, padre. Hoje estamos reconciliados. Quantas vezes uma boa conversa com o sacerdote ajudou o casal a não se separar? Quantas vezes esses encontros de casais com Cristo, esses outros encontros que tem, que proporcionam casais que estavam ali e disseram: é a última cartada. Vamos então participar desse encontro. Se der certo, deu. Se não der, não deu. E chegam lá, diante do testemunho de outros casais, diante da palavra de Deus que é falada, diante dos ensinamentos que são dados, eles voltam para casa e recomeçam. É sempre bom recomeçar. Então você que está me ouvindo agora, está passando por esta dificuldade, dê uma chance para ela e dê uma chance para ele. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Por todos os dias da nossa vida. Vale a pena lutar. Lute pelo seu matrimônio. Aqueles que estão dizendo que não tem mais jeito, não tem retorno, porque até o esposo já formou uma outra família, ou a esposa também. Reze. Então procure, tente, vai atrás do tribunal eclesiástico, mas não contraia uma outra união sem a igreja dar a resposta e dizer: esse casamento é considerado nulo.
aí sim você vai em busca de outro. Se assim você quiser casar de novo, ou de outra pessoa, se assim você quiser casar. Mas enquanto não resolver, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto não se resolver, não arrume ninguém. Para você não entrar nesse constrangimento e nessa situação tão difícil. Parabéns para você que está na dificuldade do matrimônio e que não está sendo fácil, mas você está lutando. Parabéns para você que depois de um tempo de separado, vocês retornaram à vida matrimonial. Parabéns pelo retorno. Parabéns por você que está lutando, rezando. Parabéns por você que está rezando e com paciência você está esperando o seu marido voltar. Ou você que está rezando, esperando sua esposa voltar. Parabéns, porque não te é permitido viver com a mulher de outra pessoa ou o homem de uma outra pessoa, de uma outra mulher. Não é permitido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.